E hoje a gente vai falar do fundo imobiliário de lajes corporativas que tem o maior valor patrimonial da Bolsa de Valores, nada mais, nada menos do que 2,6 bilhão de reais, que é o BRCR11. Mas por que será que ele está tão descontado? Tem pegadinha nessa jogada? Vamos analisar esse fundo comigo. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. Para a gente falar de fundos imobiliários, claro que a gente tem que trazer aqui o patamar do IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, onde se reúnem os fundos mais negociados da Bolsa de Valores, que tem a sua alta constante já há mais de um ano, ali batendo 3.329 pontos, e isso tende a subir. Queda da Selic tende aos investidores ficarem mais atrativos no investimento nos fundos imobiliários. Isso faz o mercado ficar muito mais aquecido no ponto de haver novas emissões de cotas, haver novos fundos imobiliários listados, haver um aumento também no número de investidores pessoa física, porque é muito atrativo. Você investe no fundo imobiliário, no outro mês você já está recebendo ali o seu dividendo, e o fato de você receber esse dividendo, por menor que seja, já é um fator motivador para você acumular mais os seus investimentos, reportar mais e com isso crescer a sua renda passiva e ali garantir a sua aposentadoria daqui a 10, 15 anos. Mas falando do BRCR11, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativa que ele tem o objetivo de adquirir imóveis ou prédios na totalidade ou andares desses prédios para alugar para grandes escritórios e grandes empresas, por isso que chama lajes corporativas. Então ele faz a gestão desses imóveis reais, imóveis fixos. E hoje na carteira do fundo ele tem 15 imóveis, 10 em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro. O valor de mercado difere bastante do valor patrimonial. O valor de mercado, ou seja, os investidores estão dispostos a pagar 1,6 bilhão de reais, sendo que o valor patrimonial, o valor dos imóveis listados, são 2,6 bi, bastante discrepante, né? Ele tem cotas de base R$100 e ele tem entregado um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,63%. Vamos conversar sobre esse dividendo aqui, você vai entender um macete, uma jogadinha, tá? Hoje ele conta com uma vacância financeira de 15% e uma vacância física de 21,7%, tá bom? E essa vacância um pouco maior, segundo a carta dos gestores, tem melhorado com o passar dos meses, porque o mercado para lajes corporativas tem retomado, né? Os home offices não são 100% mais, agora estão com retorno híbrido. Algumas empresas estão, na sua totalidade, requerendo que os funcionários fiquem 100% ali no escritório. E com isso, aqueles escritórios, aquelas lajes que eram desalugadas por conta da nossa crise sanitária, por conta desse trabalho de home office, volta a aquecer esse mercado novamente, tende, em maiores perspectivas, a vacância ir diminuindo, mas não foi o único caso do BRCR11, porque teve um descontrato aqui de uma locação de um cliente no edifício Eldorado deles, que a gente vai ver mais para frente. Apesar dessa desalocação do inquilino, ele vai pagar multa, né? Então, mesmo assim, é uma vacância futura, né? Fica mais um espaço ali, apesar dessa multa ser ressarcida para o fundo imobiliário, é uma coisa que a gente não gosta de ver quando investimos em fundos imobiliários, certo? E o seguinte, o ativo que vai ser desalogado, ele é esse ativo Eldorado, que ele conta com um imóvel AAA, que é de altíssima qualidade, que está em São Paulo. Ele tem 34% ali do fundo pertence a esse imóvel e tem alguns inquilinos que são interessantes, que é a CS Seguradora, a Ambima, o LinkedIn e a Via Varejo. Qual deles será que saiu? Me pergunto aí dessa desalocação, né? Mas seguindo em frente, agora a gente vai conversar sobre aquele dividend de 8,6%, que eu quero que você entenda a diferença. Olha só, o dividend yield ele acompanha o valor da cota. O dividendo distribuído pode se manter estável, mas se a cota varia, suponhamos que se o valor patrimonial bate com o valor de mercado, ou seja, o valor patrimonial do fundo é R$99 e a cota é negociada a R$99, o dividend yield não é 8%, o dividend yield cai para 0,4% por conta do tanto que ele distribuiu nos últimos meses. Agora, quando o valor da cota diminui lá para R$60, que é o que ele está sendo negociado, e a distribuição se mantém igual, o dividendo vai aumentar. Então, não olhe apenas para o dividendo, olha pelo desenvolvimento
das distribuições ao longo dos meses, em vez se esse desenvolvimento é crescente, ou se ele é ondulatório, ou se ele é decrescente. Isso conta muito com a qualidade desse fundo imobiliário ali, para você se tornar um investidor aí de sucesso e não passar raiva com esses fundos. Então o que acontece é isso, tá? Ele fala que o dividendo é 8%, mas na verdade, se você fosse locá-lo pelo valor patrimonial ali, ou pelo valor patrimonial, seria 0,4%, né? Então, praticamente, talvez, não sei se cabe aí o investimento. E você pode estar pensando, tá, mas com o passar das novas locações, isso aí tende a aumentar essa distribuição de dividendos, mas não é o que mostra o histórico de distribuição anual dos dividendos. Há vários anos ele vem distribuindo na casa de 5,30. O ano de 2023 foi 5,30, 2022 5,82, 2025 5,65, 2025 83. Tá bom? Teve um não recorrente ali, mas em média ele tende a ficar nesse balanço ali de 5,30. Então isso já começa a despertar o interesse da gente investigar e saber por que esse fundo, que ele é um base 100, se ele tem um valor patrimonial de 2,6, e por que a gente não está disposto a pagar tudo aquilo? Por conta da vacância, por conta da vacância financeira e por conta da distribuição de dividendos, que está bem abaixo daquilo que o fundo poderia distribuir se for comparar com os outros fundos. Independente disso, dessa situação, o número de investidores nesse fundo tem aumentado consecutivamente com o passar dos anos, salvo os últimos meses aí que tem diminuído um pouquinho. Mas se você olha num horizonte um pouco maior, o número de investidores para esse fundo imobiliário está sendo aí, aumentado com o passar do tempo. Me questiono se é por conta desse preço sobre valor patrimonial descontado aí de 0,6, por exemplo, né? Custa R$100, está sendo negociado a 60. Isso é um belo desconto, mas cabe você decidir se vale realmente a pena você pagar por um fundo que tem uma vacância ali considerável, tem uma distribuição pequena de dividendos, e é o fundo que não tem muito crescimento mais, né? De qualquer forma, nos últimos 12 meses, o fundo tem diminuído um pouquinho a questão da sua vacância financeira, então os contratos estão sendo renegociados ali, o pessoal está com uma inadimplência um pouco menor, então ele saiu lá de 18,4 em janeiro de 2023 para fechar dezembro com 15,4, diminuindo um pouquinho aí dessa vacância, dando um pouco a mais de fôlego para o fundo imobiliário. Em termos dos locatários, em alguns imóveis a gente tem bons locatários, sim, a gente tem Petrobras, a gente tem a Samsung, a Volkswagen, a gente tem o INPI, o Cargill e outros inquilinos diversos que ele diversifica nesses prédios que ele tem, nesses 15 imóveis, né? E outra coisa interessante é que o nível de contratos, né, se é atípico ou típico, é de 84,4% de contrato típico. Isso é muito comum para fundo de tijolo ter contrato mais típico do que atípico. O contrato atípico, ele visa um longo prazo mais saudável e se o inquilino precisar sair igual ao que saiu, ele vai ter que pagar o restante de todos os meses e ainda mais uma multa. Por isso que o contrato atípico, neste caso, é mais interessante para o fundo imobiliário. Aqui a gente percebe que o contrato típico, que é o mais convencional que a gente tem no mercado para lajes corporativas, faz a maior parte da carteira ali de investimentos, tá bom? E são atrelados ali 73% ao IPCA, 25% ao IGPM e 1,5% ao IPC-FIP, tá? Então essa é a diversificação dos contratos do fundo, tá bom? Lembrando que eu preciso que você compartilhe esse vídeo com quem está começando a investir em fundos imobiliários, joga lá no grupo, mostra um amigo, porque você vai ajudar também meu canal a crescer. Eu acho muito interessante, fico motivado quando você compartilha o meu conteúdo, tá? Vamos dar uma analisada aqui nos imóveis que esse fundo imobiliário tem de interessante. Então ele tem esses imóveis aqui na parte de São Paulo, né, que são os 10 imóveis. A gente observa que mais com cautela que a gente tem alguns que estão com uma vacância um pouco maior. A gente tem o Senesp, que está com 45% apenas de ocupação. A gente tem aqui o EZ Tower também com apenas 57% de ocupação. E nós temos também aqui, basicamente, esses dois são os que possuem a maior preocupação porque estão mais vazios e são imóveis do AAA, com uma classe muito alta de qualidade desses imóveis, tirando o Senesp ali, que tem a classe B, né? Agora já para os imóveis do Rio de Janeiro, que a gente tem esses 5, a gente consegue perceber que a Torre Almirante apenas 45% está alocada. É um imóvel AAA de altíssima qualidade.
Depois, aqui os outros estão 100% locados, mostrando que talvez o Rio de Janeiro esteja melhor para esse fundo imobiliário em comparação com São Paulo, né? E aqui eu destaquei para a gente dar só uma visão geral sobre esses imóveis. Eu destaquei alguns aqui que você percebe em vermelho por conta dessa vacância que a gente tem. A gente observa que eu destaquei os imóveis onde o fundo tem 100% do ativo, tá? Então o imóvel ele é todo, o prédio ele é todo do fundo imobiliário, e aqui a gente tem uma vacância de 15% nesse imóvel aqui, que é o Buriti. Depois a gente tem o Diamond Tower com 8% de vacância, o Montreal não tem 0% de vacância, o MGV também 0% de vacância, e o da Focus também 0% de vacância. Lembrando que esses dois últimos são monoinquilinos, tá? Então, apesar deles fazerem uma pequena parte da receita do fundo, fica aqui um adendo interessante para a gente tomar cuidado, que um imóvel que é 100% do fundo imobiliário e que só tem um inquilino, se esse inquilino sai, como que a gente fica, né? Então, só quando você for analisar os fundos imobiliários, dá uma olhada nessa tabela, dá uma olhada nos imóveis, na vacância, no tanto que o fundo tem desse imóvel, se é na totalidade ou não, quais são os inquilinos. Isso tudo é interessante de a gente dar uma analisada. Fica aqui a atenção voltada para esse fundo imobiliário. Lembrando que aqui eu não faço recomendação de compra nem de venda, e sim, a gente só está batendo uma ideia aqui, trocando experiências com os fundos imobiliários. Olha só, esse fundo ele já foi negociado a R$161. Hoje está custando R$60,90. E ele vem acumulando uma queda expressiva com o passar dos anos, por conta dessa vacância, por conta da distribuição de dividendos, por conta da gestão que, em tese, era para ser ativa, mas não está fazendo grandes coisas. Então, nós, investidores, não estamos aceitando pagar esse valor todo que o fundo, em tese, teoricamente, valeria ali em 2013, 2014, apesar de ser um fundo bem mais antigo, né? Quando a gente compara esse fundo com o IFIX, inclusive, ele é um fundo que vem perdendo constantemente desde o seu início. Ele nunca ganhou do IFIX quando a gente analisa essa janela de 2013 para cá. Então, o IFIX está a 119% de rentabilidade contra 36% do BRCR11. Me impressiona o número de investidores crescentes num fundo imobiliário que está decrescente, né? Não estou colocando aqui em demérito um fundo, cada fundo tem a sua dificuldade, mas é justamente que eu trago esse vídeo para abrir o seu olho e ver se realmente é interessante ter esse tipo de fundo na carteira. É um fundo mais trabalhoso, por exemplo, né? Mas se de qualquer forma você quiser investir nesse fundo, você vai pagar hoje R$60,90 para ele te dar um dividendo de 41 centavos. Aqui, por valor dessa cota, ele já dá um yield médio mensal de 0,67%, que é o que ele vem pagando aí nos últimos meses, nos últimos anos, por exemplo. Então, o que a gente tem? A gente tem um fundo que tem 15 imóveis com um valor patrimonial de 2,6 bilhões, mas devido à vacância, devido a dividendos, devido à falta de uma gestão um pouco mais ativa, os investidores jogaram o valor de mercado lá embaixo desse fundo. Então, tá, ele vale isso, mas eu estou disposto a pagar somente metade do que ele valeria para continuar sendo investidor. Eu me questiono aqui se não teríamos outros fundos imobiliários de lajes corporativa mais atraentes no momento. Se você quer ver isso, tem playlist no canal só de fundo imobiliário de laje corporativa. Tem uma playlist para cada tipo de fundo imobiliário aqui no canal. Mas se você quiser também aprender mais sobre esse tipo de conteúdo, você pode me seguir lá no Instagram, o Investidor Classe Média. A gente pergunta todos os dias, posts mais despretensiosos, a gente troca uma ideia e continua o nosso papo, tá bom? E você também pode fazer parte do clube de membros aqui do canal do YouTube, que acabou de ser lançado com vídeos exclusivos, postagens na comunidade também exclusivos. Tem um grupo do Telegram que a gente troca uma ideia todo dia e a gente faz esse trabalho diferenciado para quem é membro, porque você me ajuda a desenvolver mais o canal e eu te ajudo te fornecendo mais informações relevantes, tá bom? E se esse vídeo foi relevante para você, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito. Essa eu preciso muito da sua inscrição, tá bom?
ativando o sininho, porque toda vez que chegar vídeo você vai receber notificação. E comenta aqui para mim, você investiria no BRCR11 sabendo dessas informações? Olha lá, hein? Tá bom? Fiquei muito feliz de fazer esse vídeo mais uma vez e conto com você no próximo episódio.